Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. No texto Como Fazer uma Calúnia. Conta-se um caso ilustrativo sobre o problema da calúnia. O fato teria ocorrido séculos atrás. Um penitente chega diante de seu confessor e pede-lhe perdão por ter espalhado uma calúnia que ouvira. Ele, coitado, não se dera ao trabalho de verificar a procedência da calúnia e nem de procurar a parte atingida. Tinha pecado mortalmente e conhecia as consequências eternas. O padre, após ouvir todos os pecados do penitente e absolvê-lo, pediu-lhe que voltasse no dia seguinte e trouxesse consigo uma galinha. Amanheceu o dia, chegou à igreja o penitente arrependido, segurando uma galinha morta. O padre o esperava na mais alta torre da igreja e lá em cima disse para o pecador depenar a galinha. Com o vento, como era de se esperar, as penas voaram a distâncias inimagináveis. Após isso, o padre se voltou para o caluniador e lhe disse: agora quero que recolha todas as penas que foram levadas pelo vento. O homem assustado respondeu que isso é impossível. E o padre completa: pois é isso, assim é a calúnia. Excelente ensinamento, né? A gente cresce ouvindo os pais dizerem assim, toma cuidado com as palavras, né? Porque depois de ditas, elas se espalham e elas vão a lugares que você nem imagina. Depois disso, não tem mais como você trazer essas palavras de volta. Por mais que você peça desculpas, já foi. Elas já foram, já machucaram, já agiram na vida das pessoas de uma forma positiva ou negativa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente diz. Uma palavra solta, jamais ela volta para o lugar. Você pode tentar trazê-la de volta para você, guardar ela, que é bobagem, ela já foi. E calúnia é bem isso, né? E nunca é do tamanho que você soltou. Se você falar, né, esse controle aqui é preto, uma outra pessoa pega e fala, esse controle é pretão, né? Aí vem um outro e já fala, esse controle aqui, ele é um tesourão, sabe? Vai mudando as palavras, vai mudando. É que nem aquela brincadeira de telefone sem fio. Já fizeram isso na escola, não fizeram? Você fala uma palavra para a criança e fala para ela. Agora você vai lá e fala no ouvido do teu coleguinha a palavra que você ouviu. Você fala lá a palavra tomate. Quando chega lá no final da turma, lá dos 40 que passou, né, de ouvido em ouvido aquela palavra, vai chegar lá no outro lado lá, montanha, palavra que não tem nada a ver. A calúnia é dessa forma. Ela vai saindo, né, e espalhando e mudando e se transformando e aumentando e gera geralmente muita, mas muita confusão. Então a gente nunca deve sair por aí falando aquilo que a gente não tem certeza. Tem um texto que fala das 3 peneiras, é que agora eu não vou lembrar quais são as 3, né? Não sei se é bem assim. Você só pode dizer algo a alguém, primeiro você pergunta, né? A primeira peneira, você pergunta por que que eu vou fazer, né? Por que que eu vou repassar isso? Para quem eu vou repassar isso? Devo repassar isso? É mais ou menos dessa forma que é o texto. Procurem depois na internet, tem esse texto. O texto das 3 peneiras. Então, toda vez que a gente for passar para alguém algum tipo de notícia, algum tipo de informação, passa primeiro pelo crivo da razão, que são as 3 peneiras. Né? Se realmente a gente deve passar, para quem a gente deve passar e por que que a gente está passando. Tem coisas que a gente fala porque não tem assunto. Tem coisas que a gente busca, né? Ah, já que eu não tenho nada para falar, peraí, vamos pegar a vizinha para Cristo. Você viu? A vizinha anda saindo mais cedo. Nossa, o que será que está acontecendo na vida dela, né? Não é por uma preocupação, é porque você não tem o que falar. Aí você fica inventando e nessa de inventar você também levanta calúnias, levanta falso, né? E prejudica. Geralmente a calúnia é para isso. É na intenção de prejudicar e prejudica muito as pessoas. E depois que você começa a soltar ela, um vai prejudicando o outro, isso é uma história sem fim. Meu pai falava para mim assim, Patrícia, para a gente ter um nome,
Que ele falava que a única coisa que a gente tem na vida é o nome. A gente não tem mais nada, né? Tudo que a gente tem, a gente compra. Mas o nome não, a gente nasce com ele e morre com ele. Então, o nosso nome é a única coisa que a gente tem, que é nosso. Ele falava assim, para a gente manter esse nome honrado, com dignidade, é uma vida de luta. Luta. Todos os dias você luta para ter um bom nome. Mas para acabar com esse nome, basta simplesmente uma calúnia. Basta simplesmente alguém dizer algo a seu respeito que não seja favorável, que isso se espalha e o teu nome cai por terra. Então tome muito cuidado com o teu nome. E eu fiquei fiel a isso. Né? Talvez eu não seja uma boa pessoa como meu pai gostaria, talvez eu não seja aquela pessoa exemplar como meu pai gostaria, mas eu procurei ser o melhor que eu pude. Tanto para honrar o nome do meu pai, como para honrar o meu filho, a memória do meu marido, os meus alunos. Então, onde eu vou aqui, pelo menos onde eu moro, né, as pessoas não me conhecem como Patrícia. É um ou outro que tem uma certa intimidade comigo, porque a maioria me conhece como professora Patrícia. Mas se você entrar aqui na rua, um cara vem entregar, eu pego muito mercadoria, né, do Mercado Livre, da internet, quando vem entregador aqui, eles perguntam assim, aonde é que mora a Patrícia? Aí tem duas Patrícias aqui na rua, eu e mais uma outra moça. Aí o pessoal fala, é na outra casa, é a Patrícia. Aí, às vezes eles perguntam, né, onde é a casa da professora? Aí eles vão tem mais duas professoras na rua, então vai na... Agora quando fala, onde é a casa da professora, Patrícia? Todo mundo, não, tô confundindo a conversa, peraí, não é assim não. Aonde é a casa da Patrícia? Casa Patrícia apontam para a casa da menina. Aonde é a casa da professora? Tem duas professoras além de mim aqui na rua, mas eles apontam para minha casa. Então eu sou lembrada aqui na rua como professora Patrícia. É que hoje meu tic-tac tá falhando, eu já tava falando abobrinha para vocês, desculpa. É coisa da menopausa mesmo. Eu já percebi que tem dias que a nossa memória fica meio enrolada. Então, o que eles fazem, os entregadores? Onde é a casa da Patrícia? A casa da Patrícia, eles vão na casa da outra menina, mesmo que seja eu, porque Patrícia aqui é comum, né? Então, é a casa da outra menina. Mas quando falam onde é a casa da professora? Aí tem outras duas professoras, mas eles lembram de mim, porque eu ganhei essa moral. Aqui eu não sou conhecida como Patrícia, eu sou conhecida como professora Patrícia. É engraçado isso, né? Como que a gente constrói esse nome e ele permanece perante as nossas atitudes. Então, aqui, por mais que queiram falar da professora Patrícia, ninguém tem nada para falar. É impecável. É aquele ser, né? Quando eu brinco, alguém fala assim, nossa, ela brinca, porque eu sou tida como uma pessoa rígida, séria, né? Que pega no pé, disciplinadora. Como é que pode? Ela tá brincando? Então, é um nome que eu construí e mantive por mais de 32 anos no meu trabalho, mas que se expandiu para minha vida pessoal. Então, hoje, quando a professora se aposentou, eu falei assim, pronto, acabou, né? Porque a Patrícia só existe devido à profissão. Já que eu não sou mais professora, acabou a Patrícia. Aí eu me reconstruí. O que eu fui fazer? Eu fui fazer os estudos de segunda a sexta com os livros, né? Colocando nos canais, colocando nas plataformas, na internet, um pouquinho daquilo que eu entendo, um pouquinho que eu consigo estudar e colaborar, e com isso eu aprendo muito, e não deixando de ser uma professora. Então eu estou tentando manter até o finalzinho da minha vida aquilo que eu sempre fiz. Ler, estudar e tentar compartilhar os estudos, né? É o que meu pai falava, mantenha firme o seu nome, porque você vai precisar de uma vida inteira para se manter, né? Para ter a dignidade no seu nome. Agora, basta uma palavra, alguém que fale de você, que risque a pólvora, dizendo que você não é nada disso, que o seu nome cai por terra. Que é justamente o quê? A calúnia. A calúnia faz essas coisas. Eu trabalhava num meio de professores que entravam professores novos na escola onde eu estava, e o grupinho que já estava formado, né, que gostava de causar dentro da escola, às vezes abraçava a entrada de novos professores e falava assim, aquela professora ali é casca de ferida, aquela professora ali, cuidado com ela. Então, quem chegava era mal recebido e não sabia nem quem eu era, mas ouvia a calúnia dos outros e se entregava. Então, não chegava perto, não conversava, não queria saber se realmente eu era daquele jeito que eles falavam ou não.
Imagina um convívio com pessoas assim. E eu convivi. Infelizmente, eu tive pessoas péssimas do meu lado durante o meu trabalho. E aí eu me isolava. E quando você se isola, é também uma coisa que meu pai falava, né? Você quieto, ninguém sabe do que você é capaz. Aquela pessoa que fala, ela tá se expondo. Então, o inimigo, ele sabe por onde te atacar, porque você tá se expondo a ele. Mas quando você se cala, se fecha, o inimigo não sabe qual é a porta que ele pode invadir. Então ele fica meio na retranca. E eu aprendi também a fazer isso. Com a calúnia, eu fechei as portas. Falei, querem falar? Falem à vontade. Pode falar o que quiser de mim. Porque o que importa é que eu sou. A minha postura, as minhas ações, a minha dedicação, as minhas intenções. Né? Então, contra a calúnia só tem uma vacina. Você ignorar ela e continuar perante aquilo que você se comprometeu fazer e fazer direito, fazer o melhor que você puder. Porque contra o caluniador não tem outra vacina que não seja você permanecer firme diante do seu propósito de vida. Não adianta você querer ficar debatendo com o caluniador. Não, não é nada disso, né? Você está agindo errado comigo, você está me julgando errado. Não adianta. O caluniador, ele é malicioso, o caluniador, ele está te testando. Então, a única forma que você tem de se livrar de calúnia é você permanecer dentro daquilo que você considera correto, né? É continuar na sua jornada da melhor maneira possível, com as suas atitudes, pensamentos, sentimentos voltados para o bem. Isso incomoda o caluniador, mas não deixa ele te ferir tanto. E as pessoas por si só vão percebendo, né, que o que é calúnia e o que é real. É só você permanecer no seu trajeto correto. Se você entrar no embalo do caluniador, aí o estrago está feito. E geralmente o caluniador quer isso. Ele quer fazer um estrago na vida das pessoas. Na sala de aula, isso começa desde pequeno, né? Como o canal é voltado para a escola, para a educação, na sala de aula, quando começa aquela história de aluno vir na mesa do professor, professor, fulano está fazendo isso, professor, fulano está fazendo aquilo. Aquele aluno que gosta da fofoquinha, ele tem que ser cortado desde pequeno. Que esse aluno que vem com a fofoquinha na sala de aula é o caluniador lá do futuro. Então cabe ao adulto, pai, mãe, professor, estar atento a esse tipo de criança. Eu tinha alunos que chegavam na minha porta, irmãos, né? Eu com uma criança na sala de aula e o irmão dele na outra sala. Às vezes vinha esse irmão na minha porta e falava assim, professora, como é que tá o Joãozinho aí? Minha mãe mandou perguntar. Aí eu falava para a criança, quando a sua mãe quiser saber do Joãozinho, ela vai vir na reunião de pais e eu conto para ela. Agora você vai para a sua sala porque você é aluno também. Senão quem vai contar para sua mãe que você tá fora da sala de aula sou eu. Aí eles ficavam doidos comigo. Essa professora é brava, essa professora é isso, professora é aquilo. Tô nem aí. Porque eu cortava. Né? Um irmão não tá ali para ficar cuidando do outro irmão, não. Nem se for amando de pai e mãe. Porque se mãe e pai mandou fazer isso, já tá fazendo errado. Já está ensinando um dos irmãos a ser caluniador, a ser fofoqueiro, fuxiqueiro, prejudicando o irmão. E às vezes os irmãos, eles têm, é natural, tem algumas rixas, tem algumas desavenças, ainda mais criança. Aí quando quer prejudicar o irmão, vai lá na escola para poder saber o que está acontecendo com o irmão, se ele está deixando de fazer lição, se ele está deixando de participar de alguma atividade, que é para entregar para o pai para ele se lascar em casa. Então, a calúnia, o fuxiqueiro, ele nunca vem na boa intenção. Ele sempre vem na má intenção de prejudicar. E cabe a nós, os adultos, estarem atentos à educação das crianças. Porque se a gente der pilha isso à criança, o que vai acontecer? Vai se tornar um adulto também, que vai fazer miséria na vida de outras pessoas. Começa com uma coisinha, uma fofoquinha pequena, e quando vê, o negócio cresce. E aí pode prejudicar realmente de uma forma estrondosa na vida de pessoas. Né? Uma calúnia pode levar uma pessoa à prisão, uma calúnia pode levar uma pessoa, né, a um suicídio. Então nós temos que tomar muito cuidado, que não é brincadeira esse tipo de assunto, não. E deve ser tratado direto em sala de aula. Eu acho que é um assunto que não deveria ficar fora de maneira nenhuma das aulas, né, que as crianças peguem, o professor tem que pegar cada deixa, né,
cada situaçãozinha que tiver e resolver através de valores, princípios, rezar a ladainha mesmo, botar para cima, para que as crianças entendam que aquilo ali é um péssimo caminho, péssimo. Porque você prejudicar o outro, você também se prejudica. Né? Fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você, sabe? Ter empatia, ter paciência, tolerância. O erro do outro pode ser sanado, mas se você reforça o erro do outro, você também está errando. Então, tem uma série de coisas que pode ser trabalhado com esse assunto aí. É só a gente preparar umas aulas bem forte para combater isso, que aí a coisa até reverte. Ao invés de ter fofoquinhas, né, melindres, bullying, pelo contrário. Eles vão ser mais amigos, mais próximos, mais unidos, e cada vez que um falhar, o outro vai estar lá para dar um apoio, falar, não, não é esse o caminho, não faça isso, você pode se prejudicar. E é o que eu fazia com os meus alunos e dava certo. Grande parte dos meus alunos, eles eram super amigos uns dos outros. Eles se uniam, às vezes, como eu falei aqui outro dia, eles faziam umas coisinhas até meio que escondido de mim, para eu sabia que ia tomar bronca, então eles tratavam os assuntos entre eles lá e não deixava chegar até mim. Só que a gente que tá atento, a gente via, né? E eu fingia que não estava vendo nada porque eles estavam resolvendo entre eles lá. As tretas que eles arrumavam lá, eles mesmos desarrumavam, porque se chegasse em mim, sabia que o negócio ia ficar feio. Então, quando você cria esse elo de amizade, de cumplicidade, de reciprocidade entre os alunos, fofoca, melindre, calúnia, isso não existe nesse meio. Então, por isso que eu falo, bem trabalhada a sala de aula, você está formando de verdade cidadão, consciente, atuante na sociedade que eles vão viver. Vai ser um ensinamento aí pro resto da vida.